Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a luz do mundo. Ele é lâmpada para os meus pés, e através dele que... Aleluia, glória a Deus, louvado e engrandecido é o santo nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Quero a partir de agora, a partir deste momento, cumprimentar todos os irmãos com a santa e gloriosa paz do Senhor. Nessa noite, noite abençoada, dia 27 de maio de 2025, irmãos. Nós estamos aqui mais uma vez para o estudo bíblico da palavra do Senhor, e que o nome de Jesus seja glorificado nessa noite de hoje. Amém, irmãos? Jamais andará. Para o reino da luz virá. Glória a Deus, Deus é fiel, Deus é poderoso. Mais um estudo bíblico da palavra de toda terça-feira. Mas antes de darmos início a mais essa aula, vamos aqui agradecer a Deus. Vamos orar ao Senhor nessa noite, irmãos. Soberano Deus, eterno e maravilhoso Pai, meu Deus, mais uma vez aqui estamos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, para fazer a Tua vontade, para fazer o Teu querer, para mais um estudo bíblico da Tua palavra, Pai. Pedimos a Tua graça, pedimos o Teu perdão, pedimos a Tua misericórdia nessa noite, Senhor. Pedimos a direção do Teu Espírito Santo para mais uma aula abençoada da Tua palavra, Senhor. Quero abençoar cada vida também que vai estar aí entrando nessa live. Cada vida, meu Deus, que tem o coração aí aberto para aprender, meu Deus. Em nome de Jesus Cristo, que o Senhor venha abençoando a todos, Pai, e nos dando cada vez mais, operando dentro de nós a vontade de aprender da Tua poderosa e maravilhosa palavra. É o que nós te pedimos nessa noite e desde já, meu Pai, te agradecemos em nome de Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Estudo bíblico da palavra de Deus nessa noite, para a glória e honra do Senhor Jesus Cristo. Nós já vamos estar aqui, enquanto os irmãos vão entrando, já vamos estar aqui apresentando a lição nessa noite. Já está aí na sua tela a lição número 8, uma lição de humildade. E que Deus nos dê humildade nessa noite, para aprender mais da palavra do Senhor. Nós estamos no segundo trimestre de 2025, que tem como título central "E o Verbo se fez carne". Glória a Deus. E nós já vamos aqui para o texto áureo. Vou estar colocando aqui o texto áureo na tela para os irmãos. Está aí o texto áureo. Em João 13, versículo 15, a palavra de Deus diz: "Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também". Glória a Deus. Jesus nos deixou um exemplo para nós seguirmos. Vamos aprender que exemplo é esse nessa noite de hoje?
Pedro, me dá uma orientação aí como é que tá o som hoje, né? O fundo musical, a voz, se tá tudo certo? Ou se tem que fazer algum ajuste aí. Amém, Pedro? Então, irmãos, vamos descobrir que exemplo é este, né? Nessa noite de hoje. Vamos aqui para a verdade prática. Verdade prática, enquanto os irmãos vão entrando aí, a palavra diz: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. Aqui já é um ensino forte, né, irmãos? Submissão e serviço são características de quê? De maturidade e grandeza. Irmãos, humildade não quer dizer fraqueza. Muito pelo contrário, humildade quer dizer força espiritual. É preciso ser muito forte para ser humilde. Amém? Humildade não é sinônimo de fraqueza. Glória a Deus, vamos lá. Leitura bíblica está em João, capítulo 13, versículo 1 ao 10. João 13, 1 ao 10. Glória a Deus, o som está bom, né? Então vamos lá para a apresentação da lição. Essa lição tem 3 objetivos. Primeiro objetivo, abordar o exemplo prático e histórico de humildade dada por Cristo. Segundo objetivo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento. Humildade também, irmãos, nos traz autoconhecimento. Para conhecermos nós mesmos, é preciso ser humilde também, né? Autoconhecimento é interessante, né? Porque primeiro, nós temos o conhecimento do alto. Tendo o conhecimento do alto, nós vamos estar adquirindo também o autoconhecimento. Vamos lá, subtópico, exemplo, né? O objetivo número 3, promover contraste entre humildade e ostentação. E nós já vamos aqui para a introdução dessa lição. Nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através do seu exemplo, a relevância da humildade para aqueles que o seguem. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. Palavra-chave dessa lição, texto central dessa lição é humildade. E uma coisa, irmãos, que nós observamos, né, na humanidade, é que 2 coisas que não são para qualquer um, né? Humildade e obediência. Irmãos, humildade e obediência não é para qualquer um. A nossa carne resiste muito à humildade, a nossa carne resiste muito à obediência, né? Nossa carne tem a tendência de desobedecer. Nossa humildade, nossa carne tem a tendência de se exaltar. Então, humildade e obediência não é para qualquer um. Aqui eu separei 2 palavras-chave, que é a humildade e o exemplo de Jesus. Como eu sempre digo, nosso Senhor Jesus Cristo, ele é o nosso maior modelo. Ele é o nosso maior exemplo. Tudo que nós queremos aprender de bom, nós temos que olhar para Jesus. Tudo que nós queremos melhorar na nossa vida, nós temos que olhar para os exemplos de Jesus. Tudo que nós queremos ser, nós temos que nos mirar, nos inspirar no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, irmãos? Cumprimentar os irmãos que já entraram aqui. Minha esposa já está aí, né? Meus filhos, Deus abençoe. Nossa diaconisa Daniele já está aí também, Deus abençoe. Nosso levita Jesuíno, Deus abençoe em nome de Jesus. Missionária Raimunda, nosso levita João Kleber e a nossa missionária Rita e a nossa irmã Natália. Deus abençoe a todos os familiares. Deus abençoe Micael, Deus abençoe Larissa, Deus abençoe Samuel, irmão Jonathan, né? Deus abençoe o Vitor, eu creio que vai entrar depois. Deus abençoe aí toda a família da nossa missionária Raimunda também. Deus abençoe toda a família da missionária Rita, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então vamos lá. Humildade é a palavra-chave. E Jesus, ele é o nosso maior exemplo. A Bíblia fala que até mesmo para nós recebermos a palavra de Deus, nós temos que ser humildes. A Bíblia fala lá em Tiago, capítulo 1, parte B do versículo. Diz assim: recebei com humildade a palavra que em vós é implantada, porque ela é poderosa para salvar as vossas almas. Olha, irmãos, receber com humildade a palavra. Então eu entendo com isso que até para sermos salvos, nós temos que ser humildes, né? Até para a salvação é necessária a humildade, irmãos. Daqui a pouco vamos falar um pouquinho do conceito de humildade, né?
Vamos lá, tópico 1. Uma história real sobre a humildade. Pai do Senhor, irmão Vitor, Levita Vitor está aí, né? Pai do Senhor, em nome de Jesus. Uma história real sobre a humildade. Não é umidade não, viu, irmãos? Humildade. Subtópico 1, o lava-pés. Nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utiliza o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade. Dentro do reino de Deus, o capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascal, né, com seus discípulos. Glória a Deus. Então, só um contexto aqui rapidinho, né, que nós vamos estar falando aqui durante toda a lição. No contexto dessa passagem foi quando Jesus ele ia celebrar a última ceia. Já estava próximo à Páscoa. Jesus ele já sabia que ele ia ali se entregar no madeiro, né, que ele ia morrer por toda a humanidade. E ele praticou este ato do lava-pés. Amém? No decorrer da lição vamos explicar melhor como que Jesus fez, irmãos. Agora, uma coisa que é interessante saber: quando os discípulos se reuniram ali, todos para a última ceia do Senhor, era tradição, irmãos, era tradição dos judeus tinha que haver um empregado, tinha que haver um servo para lavar os pés de todos eles. Porque era tradição dos judeus, como eles andavam em terrenos arenosos, terrenos que muitas vezes pegava muita poeira nos pés e nas sandálias, sempre era tradição dos judeus ter um servo, um empregado para lavar os pés. Só que naquele dia não tinha nenhum servo e não tinha nenhum empregado. Então você imagine a cena. Pai do Senhor, Júlia, Deus abençoe, Júlia, em nome de Jesus. Então, irmão, você imagine a cena. Ali era a última ceia pascual. Nossa levita Maria Alice já entrou também. Deus abençoe Maria Alice, em nome de Jesus. Então veja só, irmãos. Deus abençoe também a mãe da nossa irmã Maria Alice, né? Toda a família em nome de Jesus. Nossa irmã Ângela Reis também. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Então, irmãos, vamos imaginar aqui uma cena. Vamos criar essa cena dentro da nossa mente. Jesus, ele estava ali reunido com os discípulos para celebrar a última ceia. E ali o ambiente já estava carregado de emoção. Era um ambiente ali carregado de sentimentos, carregado de emoção. E aí Jesus chegou, reuniu os discípulos e não tinha nenhum empregado, nenhum servo para lavar os pés de todos ali. Eu imagino, irmãos, que os discípulos, uns começaram a olhar para os outros, né? Eu imagino que eles pensaram assim: e agora? Quem vai lavar os nossos pés? Quem vai ser o servo? Quem vai ser o empregado que vai lavar os nossos pés? E aí, irmãos, ninguém se disponibilizou. Irmãos, isso já nos traz uma lição. Isso já nos traz um ensinamento. Quando nós chegarmos em um ambiente, em algum lugar, seja onde for, na nossa casa, na nossa família, no nosso trabalho, na sociedade, na igreja, né? Porque aqui a palavra é principalmente, né, irmãos, para quem também já tem uma vida com Deus, na igreja. Claro que a palavra é para todos, mas para nós que somos igreja, essa palavra ensina muito para a gente também, porque é uma palavra que fala sobre servir. Então você imagine, quando a gente chegar num ambiente que a gente sentir que está faltando algo, que está faltando alguma coisa naquele ambiente, naquela situação, muitas vezes nós temos a tendência de criticar, né? Nossa, aqui não tem ninguém para fazer isso, aqui não tem ninguém para fazer aquilo. Ah, podia fazer isso, podia fazer aquilo. No lugar da gente olhar com um olhar crítico, nós podemos fazer o quê, irmãos? Tomar a iniciativa. Quando eu sentir que algo está faltando, eu mesmo posso tomar a iniciativa, irmãos, para fazer este algo que está faltando. Não é? Porque lá o Jesus estava reunido com os discípulos, não tinha nenhum servo para lavar os pés e ninguém se manifestou para lavar, né? Ninguém se ofereceu para lavar os pés. E aí a palavra de Deus ensina que o próprio Senhor Jesus Cristo se ofereceu para lavar os pés de todos. O mestre, o que estava ali para ensinar, o maior de todos, o mestre, irmãos. O maior se fez de menor, se fez de servo e começou ali a lavar os pés dos discípulos. Mas para entendermos melhor
essa passagem, nós vamos estar aqui, né, lendo mais a revista aqui. Mas antes eu já quero trazer aqui 3 versículos poderosos que falam sobre humildade. A humildade sempre foi a vontade de Deus, irmãos. E nós vamos ler aqui 3 versículos que falam sobre humildade. Deixa eu colocar aqui. Deixa eu só colocar na ordem aqui os versículos. Tá aqui, ó. 3 versículos que falam sobre humildade. Olha só. Provérbios 15:33. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria. Espera aí que tá passando aqui. Deixa eu pausar aqui. Pronto. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e precedendo a honra vai a humildade. Nossa missionária, cadê? Deixa eu ver aqui a figurinha. Ah, tá. Diaconisa Osmarina, Deus abençoe em nome de Jesus. Então olha só, irmãos. Antes da honra vem o quê? A humildade. Mas Provérbios, versículo 18, versículo 12, também diz: o coração do homem se exalta antes de ser abatido, e diante da honra vai a humildade. Então, antes da honra, irmãos, vem a humildade. Não tem como ser honrado sem nós tomarmos uma posição humilde. Mas aqui fala que antes de ser abatido, o coração do homem se exalta. Tem uma tradução que diz assim, né? Antes da queda, vem a soberba. Então a soberba precede a queda. Primeiro vem a soberba, depois a queda. Não tem como assumir uma posição soberba, irmãos, e não cair. Antes da queda vem a soberba. E antes da honra vem o quê? A humildade. Então se nós queremos ser honrados por Deus, precisamos assumir sim uma postura humilde. E o nosso maior exemplo, nosso maior modelo é Jesus, como nós dissemos aqui, né? E está aqui, ó, Mateus 11:29, que diz: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descansos para as vossas almas. Olha só, irmãos. A humildade também, ela tem outra característica. A humildade, ela traz o quê? Paz. A humildade traz descanso para as nossas almas. Porque, irmãos, nós vivemos num mundo de muitas disputas, né? Muitos querem ser maior, melhor, mais poderoso, mais rico. Então vivemos um mundo de muitas disputas. E as vidas que estão sempre disputando com o próximo, disputando com os próximos, né? Com o próximo, essas vidas nunca vão estar satisfeitas, nunca vão estar felizes, nunca vão estar ali preenchidas, né? Vão sempre sentir um vazio, porque sempre vão querer estar disputando com o próximo. Irmãos, eu quero trazer aqui um ensinamento para ficar na nossa mente. Nós não precisamos disputar com o nosso próximo. Nós não podemos querer ser melhor que o nosso próximo. Nós temos que querer ser melhor do que nós mesmos. No lugar de você disputar com o seu próximo, dispute com seu próprio homem interior. Queira ser melhor não do que o seu próximo, mas queira ser melhor do que você mesmo. Por exemplo, hoje melhor do que ontem. Você acorda e você fala: hoje eu quero ser melhor do que ontem. E amanhã eu vou querer ser melhor do que hoje. Dispute consigo mesmo, para você melhorar cada vez mais. Não precisamos disputar com o nosso próximo, que nós venhamos disputar com nós mesmos, para nós melhorarmos a cada dia. E no mundo cheio de disputa, irmãos, essas pessoas que estão sempre aí competindo, essas pessoas nunca vão se sentir realizadas, nunca vão se sentir ali, né, preenchidas, porque a palavra de Deus nos ensina que nós temos aqui servir. É claro que nós não estamos falando aqui, né, irmãos, de competições esportivas, porque existem as competições esportivas e o objetivo do atleta, esse é o melhor, né, é ganhar a competição. Nós estamos falando aqui de algo espiritual. Estamos falando aqui de relacionamentos, irmãos. Então, a humildade, ela traz essa paz. Jesus falou: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e vocês acharão descanso o quê? Para as vossas almas. Porque quando nós não queremos disputar, quando nós não queremos, quando nós nos alegramos, melhor dizendo, quando nós nos alegramos na vitória do nosso próximo, irmãos, na bênção, na vitória do nosso próximo, nós vamos ficar em paz. Nós não vamos ficar com raiva se alguém for abençoado, se alguém conquistar algo, não. Nós vamos ficar em paz, porque a humildade, ela traz a paz. Amém? Isso é um ensino importante também para todos nós, em nome de Jesus. A competição traz perturbação, né? Mas a humildade, ela traz o contentamento, ela traz a paz.
Dito isso, podemos avançar e nós vamos para o subtópico 2. O desenvolvimento da história. Deixa eu só tomar um chazinho aqui, um chazinho abençoado. Vamos lá, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as à cintura, pegou nas mangas longas e largas das suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés. Dos convidados. Então o que Jesus fez? Ali ele pegou as suas vestes, né? Pegou ali as pontas das suas vestes e atou-as na cintura. Depois ele pegou ali as mangas, que eram longas e largas, e atou-as atrás do pescoço. Esse gesto, irmãos, era chamado de cingir-se. Jesus ele estava se cingindo para o serviço. A palavra de Deus nos ensina também, né, a nos cingir para o serviço, a nos preparar para o serviço. Porque, irmãos, ministério não é ser visto. Ministério é serviço. Amém? Muitos pensam que ministério é ser visto, né? Eu tenho que ser visto. Não, ministério é serviço. E como não tinha ali nenhum servo disponível, o próprio Senhor Jesus Cristo assumiu a postura de servo. Assumiu a postura humilde de servo. E aí vai dizer que ele começou a lavar os pés dos discípulos. O que eu destaquei aqui nesse subtópico 2 é: não havia nenhum servo disponível. E muitas vezes, irmãos, quando nós olhamos para a obra de Deus, quando nós olhamos para a seara do Senhor, a pergunta que fica hoje: nós estamos disponíveis para a seara? Quem está disponível para a seara, irmãos? Nós estamos disponíveis para a seara? Aquele dia, Jesus olhou, não tinha ninguém disponível. Certa vez, né, lá no livro do profeta Isaías capítulo 6, versículo 8, Deus ele estava procurando ali também quem estava disponível, né? Deus ele estava ali dizendo: a quem enviarei? A quem enviarei? Aí o profeta Isaías se ofereceu, né? Eu creio que Isaías levantou a mão: aqui, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Irmãos, quando Jesus ele olha para a seara, ele sempre está procurando alguém disponível. Que eu e você venhamos estar disponíveis na seara do Senhor, irmãos. Que eu e você venhamos assumir uma postura de servo. Não venhamos ficar esperando uns pelos outros, né? Eu entendo que quando os discípulos viram ali que não tinha nem um empregado, nem um servo, eu entendo que eles ficaram olhando ali e perguntou: quem vai se dispor? Quem vai se oferecer? Pode ser que até passou pela cabeça de alguns dizendo assim: eu que não vou fazer esse trabalho de servo, eu que não vou fazer esse trabalho de empregado. E na igreja, irmãos, na igreja nós temos que assumir essa postura também, né? Porque às vezes a pessoa pode pensar: não, eu que não vou ajudar na igreja, eu que não vou limpar a igreja, eu que não vou ficar na porta, eu que não vou ajudar o pastor, eu que não vou ajudar os irmãos, eu que não vou para a consagração, eu que não vou para os cultos, né, irmãos? Então Jesus hoje ele fala aos nossos corações: esteja disponível para a seara, porque Jesus ele quer nos abençoar através também do serviço. Glória a Deus. E lá em Lucas capítulo 10, versículo 2, diz que Jesus também ele olhou para a seara. Assim como Deus olhou lá em Isaías capítulo 6, lá em Lucas capítulo 10, Jesus também olhou. Aí Jesus ele disse: a seara realmente é grande, mas os trabalhadores são poucos. E aí Jesus falou: rogai para o dono da seara para que ele envie trabalhadores. Então desde já, irmãos, eu quero aqui fazer uma proposta para todos nós. Vamos orar a Deus, vamos rogar a Deus para que Deus envie trabalhadores para a seara dele. Em todos os lugares, em todos os países, em todas as nações, em todas as igrejas, que Deus envie trabalhadores para a seara. Amém, irmãos? Deus ele está procurando pessoas disponíveis para a seara dele. Glória a Deus. Como ninguém se ofereceu naquela época, o próprio Senhor Jesus Cristo ele se preparou para lavar os pés dos discípulos. E aqui nós vamos para o subtópico 3, que diz: a mudança de paradigma. Ele mostrou que a humildade
representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar esta atitude humilde. É evidente neste episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Irmãos, nosso cristianismo só vai ser realmente eficaz se nós praticarmos a palavra. Não somente aprendermos, não somente ouvirmos, mas praticarmos. Se nós queremos ganhar a nossa família, se nós queremos ganhar o nosso próximo, nossos vizinhos, nossos colegas de trabalho para Cristo, só vai ser eficaz o nosso cristianismo, o nosso exemplo, se nós praticarmos o que é ensinado. Glória a Deus. Olha o que a palavra de Deus aqui diz deixa eu passar para o próximo versículo. Diz aqui em Tiago 1:22. A palavra de Deus diz: e sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Então, se a gente não praticar a palavra, se a gente for apenas ouvinte da palavra, nós mesmos vamos estar nos enganando com falsos discursos. Ou seja, não adianta só a gente pregar, não adianta só a gente falar. Se a gente não estiver praticando, irmãos, são falsos discursos. Amém? Louvado e engrandecido é o nome do Senhor. Então é a prática que torna a palavra eficaz nas nossas vidas. Olha o exemplo de Jesus. Jesus, ele assumiu uma postura de servo. Jesus, ele assumiu uma postura humilde. A Bíblia fala que ele, mesmo sendo Deus, ele não teve como usurpação ser igual a Deus. Em outra tradução vai dizer que, mesmo sendo Deus, ele não achou que ser igual a Deus era algo que ele devia se apegar. Ele não se apegou no status dele. Ele não se apegou na glória dele. Ele não se apegou no poder dele. Muitas vezes aqui na Terra é isso que está acontecendo com a humanidade. A humanidade cada vez mais se apegando no status, se apegando na glória, se apegando no poder, se apegando nas posições sociais dessa terra. E a humanidade está esquecendo de servir o próximo. Hoje a palavra de Deus nos constrange a nós assumirmos uma postura de servos na obra do Senhor. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Então nós podemos aqui avançar para o tópico 2. Tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. Irmãos, nós precisamos ter um autoconhecimento também, né? Nós precisamos nos conhecer também melhor, né? Que às vezes nós achamos que nos conhecemos, mas muitas vezes até mesmo atitudes nossas e decisões nossas muitas vezes podem até nos surpreender, né? Nós podemos pensar, nem eu sabia que era capaz de fazer isso. Então nós precisamos de um autoconhecimento, mas para termos um autoconhecimento, primeiro é necessário ter um conhecimento do alto. Quando nós conhecemos a Jesus, que é o nosso Criador, nós conhecemos a nós mesmos. Certa vez, Jesus ele perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí os discípulos começaram a responder: mestre, uns dizem que o Senhor é o profeta, outros dizem que o Senhor é João Batista, outros dizem que o Senhor é isso, é aquilo. Aí Jesus Cristo perguntou para eles: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro respondeu. Pedro falou: mestre, o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus foi e elogiou, né? Falou: parabéns, Pedro. Não foi carne nem sangue que te revelou isso, mas parabéns. E Jesus falou: pois eu digo que tu és Pedro, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. Então note que quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, Pedro falou: Jesus, o Senhor é o Cristo. Quando Pedro teve a revelação de quem Jesus era, ele acabou tendo a revelação de quem ele mesmo era. Porque Jesus falou: eu sou o Cristo e tu és Pedro. Então, para conhecermos a nós mesmos, temos que conhecer primeiro a Jesus, conhecer primeiro a Deus. Quando nós temos a revelação de quem Jesus é, Jesus ele também nos revela quem nós somos. Amém? Glória a Deus. Antes no mundo, eu achava que eu era um pé inchado. No mundo, eu achava que eu era um pé inchado. Essa era a minha identidade no mundo. Mas quando eu conheci a Jesus, quando eu conheci a Cristo, Cristo me falou: meu filho, você não é um pé inchado. Você é um servo do Senhor que vai ser usado na minha obra. Amém, irmãos? Você é um filho
Jesus nos chama de filho, nos chama de amigo, né? Somos filhos de Deus, amigos de Jesus, irmãos de Jesus, ovelhas do nosso pastor. Essa é a nossa verdadeira identidade. Então, humildade implica autoconhecimento. Conhecendo a própria natureza. Devido ao pecado, temos dificuldades em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei exemplo. João, capítulo 13, versículo 15. Então, olha só, irmãos. Devido à natureza pecaminosa da humanidade, nós temos a tendência de olhar de cima para baixo e não de baixo para cima, com olhar altivo, né? E a Bíblia fala que a altivez de espírito é contrária à vontade do Senhor. Então quero dar um exemplo aqui. Davi, vou dar o exemplo de Davi. Davi, quando era um pastor de ovelhas, ele era ali uma pessoa, né, simples, ele era um pastor de ovelhas. Davi, quando era um pastor de ovelhas, ele tinha ali o hábito de olhar de baixo para cima. Ele sempre estava olhando para Deus, sempre olhando para o alto e sempre orando ao Senhor, sempre ali compondo louvores ao Senhor, adorando, fazendo orações. Ele olhava de baixo para cima, ele olhava para o alto, ele olhava para Deus. Mas aí Davi, ele foi ali chamado para ser rei, ele foi ali declarado rei, ele começou ali a conquistar, vencer todas as guerras, todas as batalhas, conquistou muita riqueza, muito dinheiro e muito poder. A Bíblia fala que chegou uma fase de Davi, que Davi ele estava no terraço. E do terraço ele olhou para baixo. Ele olhou ali para uma mulher que estava tomando banho, Batseba, e ali foi a queda de Davi. Então note que quando Davi olhava de baixo para cima, ele era abençoado, ele era honrado, ele era chamado por Deus. Mas o dia que ele olhou de cima para baixo, do terraço para a mulher, foi a queda dele. E é assim também nas nossas vidas, irmãos. Se nós tivermos esse olhar de cima para baixo, nós vamos cair lá na frente. Mas quando nós olhamos de baixo para cima, aí Deus nos exalta. Estamos falando sobre humildade, mas é sempre bom saber o que é humildade. Humildade não é pensar menos de si, mas humildade é pensar menos em si. É pensar mais no próximo. Humildade não tem nada a ver com roupa. A pessoa pode vestir uma roupa ali toda rasgada e falou, eu sou humilde porque estou usando uma roupa toda rasgada. Não, humildade não tem a ver com isso, irmãos. Humildade não tem a ver com posição. Ah, eu estou aqui numa posição de pobreza, então sou humilde. Não tem nada a ver isso, irmãos. Tem pessoas pobres que mesmo pobres são orgulhosas. O contrário também é verdadeiro. Tem muitas pessoas ricas que são também humildes, que são simples. Então humildade não tem nada a ver com isso, com posição social, com roupa. Não tem nada a ver com isso. Humildade, irmãos, como eu disse, não é pensar menos de si, mas é pensar menos em si. Você pode ser abençoado até o tutano, mas você pode continuar vivendo uma vida humilde. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Destaque aqui, né? Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. Então, humildade, ela é o quê? É uma virtude. A humildade, ela é uma virtude dada por Deus. Não é a humildade terrena que nós estamos falando aqui, não, né? É uma humildade que vem do alto. Uma humildade que nós aprendemos com o próprio Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Deus. Então, dito isso, vamos aqui para o subtópico 2. Subtópico 2. O exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. À luz desse exemplo, deixa eu só dar uma olhadinha aqui, irmãos, rapidinho. Dar uma olhadinha no computador aqui para ver se está tudo certo. Glória a Deus. Irmãos, a live tá normal aí, tá tudo certo, todo mundo recebendo tranquilo. Irmão, só me fala aí se tá tudo certinho, amém? Se a live tá chegando bem aí. Vamos lá, subtópico 2, o exemplo deixado por Jesus. Pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. À luz desse exemplo,
não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-nos. Deixa eu só dar uma olhada aqui, irmãos. Parece que parou aqui minha live aqui. Glória a Deus. Irmãos, só dá uma conferida aqui. Deixa eu entrar de novo. Porque eu acompanho aqui, né, irmãos? Para ver se está tudo certo pelo celular. Glória a Deus. Está normal, né? Glória a Deus. Então vamos lá. À luz deste exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submetermos a liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Então, vivenciar a experiência humana e servir não deveria ser tão difícil, né? Servir os outros assim. Como eu falei, né? Os irmãos estão falando que está tudo normal, tudo certo, então amém. Bênção de Deus. Então, irmãos, como eu falei, né? Servir os outros não era para ser tão difícil assim. Por que às vezes se torna tão difícil, irmãos, no nosso meio cristão, servir aos outros? Eu entendo também, né, que existe aí um falso evangelho que é pregado, irmãos. Eu entendo que existe um evangelho, que é um evangelho que ensina as pessoas a serem egoístas. Sabe aquele evangelho que é só motivando as pessoas a buscar sua bênção? Vai lá buscar sua bênção, é sua bênção, é sua bênção, é sua vitória, é sua bênção. Amém, irmãos, todos nós podemos buscar a nossa bênção. Mas existe um evangelho que só prega isso. Vai lá para você receber sua bênção. Vai lá para você receber sua vitória. Vai lá para você ser abençoado. Vai lá para você ser curado. Vai lá para você ser rico. Mas aí esquece de pregar ajuda ao próximo. Ajuda aos necessitados, irmãos. Sempre vai ter alguém mais necessitado que nós. Às vezes nós achamos que estamos passando muita dificuldade, mas sempre vai ter alguém que passa mais dificuldades que nós. Hoje mesmo coloquei no grupo lá da igreja, irmãos. Recebi ali uma mensagem, né, do meu irmão, do pastor Fernando. E ele me relatou ali o fato, né, de uma senhora que se machucou. A senhora machucou ali, né, se acidentou, se machucou. E essa senhora está precisando ali, né, não está conseguindo trabalhar, não está conseguindo fazer nada. Está precisando, né, de alimentos, cesta básica. Então já coloquei ali no grupo, já pedi para os irmãos, coloquei até nas redes sociais aí, né, nas minhas redes sociais. Porque, irmãos, realmente nós estamos vivendo, né, uma geração que não está ajudando muito ao próximo. E às vezes nós podemos até dizer assim: eu não ajudo porque eu não tenho. Irmãos, será que nós podemos parar para pensar um pouco? Muitas vezes nós pensamos: eu não ajudo porque eu não tenho. Pode ser que muitas vezes nós não temos porque nós não ajudamos. Porque a Bíblia fala que quando nós semeamos, nós vamos colher depois, né? Como que Deus vai nos dar algo, irmão, se a gente não estiver disposto a compartilhar? Para que Deus vai nos dar as providências, as coisas, se a gente não estiver disposto a partilhar, a compartilhar com o nosso próximo? Né, irmãos? Então, são situações assim que nós temos que nos levantar como igreja, quando tiver alguém em dificuldade. Porque essa senhora, a gente vê que realmente ela está em dificuldade. Não é aquelas pessoas que querem aproveitar, não. Ela se machucou, ela se acidentou, não está conseguindo trabalhar e está precisando, né? Então, irmãos, são nessas horas que a gente tem, né, que fazer a diferença, assumir uma posição de servo e ajudar o nosso próximo, porque essa é a vontade do Senhor. Dito isso, nós vamos aqui para o subtópico 3. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado maior. Contudo, ele, sendo Deus e não reivindicando igualdade, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Glória a Deus. Irmão, o que Jesus fez? Jesus, ele inverteu a lógica deste mundo, né? Na lógica deste mundo, qual é a lógica deste mundo? A lógica deste mundo é ser maior, a lógica deste mundo é ser o melhor, a lógica deste mundo é ter mais. A lógica deste mundo, irmãos, é que o primeiro, o maior, tem que ser servido. Mas Jesus inverteu a lógica deste mundo. Falou: não, no mundo pode até ser assim, o maior tem que ser servido. Mas no meu reino é diferente. No meu reino, o maior, ele vai servir.
Ele não vai ser servido, ele vai servir. É Deus que nos serve, irmãos. Então, independente da posição que a gente tiver, nós podemos servir o nosso próximo também. Esse é o sentido da vida. Por que muitas pessoas não conseguem resolver o problema do vazio da alma? Às vezes por causa disso. Quer ser o maior, quer ser o melhor, quer ter mais e mais e mais e mais e mais. Mas às vezes está pensando só em si mesmo. Aí não resolve o problema do vazio da alma. Mas quando nós servimos o nosso próximo, aí sim nós nos completamos. Irmãos, nós nos preenchemos. Porque foi para isso que Deus nos criou. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 10, a palavra de Deus diz isso. A palavra de Deus diz: nós somos feituras de Deus, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, a qual Deus preparou de antemão para que nós andássemos nelas. As boas obras. E servir o nosso próximo é uma boa obra também, né? Foi para isso que Deus nos separou. Foi para isso que Deus nos criou. Para nós servirmos o próximo. Para nós sermos canais de bênção. Este é o verdadeiro sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida não é vencer individualmente. O verdadeiro sentido da vida é vencer coletivamente. Porque a Bíblia tem a ideia de um corpo, né? Que nós somos um corpo. Cada um é um membro, mas todos os membros formam um corpo. E o que o corpo faz? O que os membros fazem no corpo? Os membros ajudam o corpo. O que seria de mim sem minha mão? O que seria de mim sem o meu dedo mindinho? Às vezes pensar, só um dedo mindinho? O que seria de mim sem o dedo mindinho? O que seria de mim sem o meu polegar? Tô aqui, ó, tô segurando essa caneca. Tô segurando essa caneca e eu estou usando aqui, ó, o polegar e o dedo mindinho aqui embaixo. Se eu não tivesse o polegar e o dedo mindinho, irmãos, não ia ser muito mais difícil? Talvez até impossível de segurar essa caneca? Porque cada membro é importante no corpo e cada membro tem a sua utilidade. Amém, irmãos? Então este é o sentido da vida. Vamos lá para o tópico 3 e já vamos caminhar para o final. Humildade e ostentação. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Então, irmãos, nesse contexto aqui, os discípulos estavam ali disputando para ver quem seria o maior. Quem vai ser o maior do reino de Deus? Será quem é o maior? Então estava tendo um espírito ali de competição, um espírito ali de exaltação, né? E esse espírito não pode prevalecer no meio do povo de Deus. Irmãos, tem muito espírito que não pode prevalecer no nosso meio. Espírito também, na Bíblia, espírito também simboliza a nossa maneira de ser. É a nossa maneira de ser, a nossa maneira de agir. Isso simboliza também espírito. A maneira de ser de cada pessoa, né? Quando a Bíblia fala que nós temos que ter discernimento de espíritos, não é só discernir o que é demônio e o que não é demônio, não. Discernimento de espírito também é você discernir a maneira de ser de cada pessoa. Às vezes você bate o olho assim, você já sabe, né? Você bate o olho e já sabe, ixi, esse aí tem um espírito de contenda, esse tem espírito de confusão, mas você olha para outros, não, esse aí tem um espírito de calma, tem um espírito de amor, espírito de humildade. Espírito também está ligado com a nossa maneira de ser. E tem espírito no meio do povo de Deus que não pode prevalecer. Por exemplo, espírito de contenda, espírito de rivalidade, espírito de egoísmo, espírito de rancor. Irmãos, tem vidas que estão afundadas no rancor. E não se limpam, não se libertam. Não pedem perdão, não perdoam. E estão ali afundadas no rancor. Aí você olha para a fisionomia da pessoa, parece que você enxerga a alma da pessoa. A alma afundada ali num sentimento ruim, sentimento triste, e a pessoa adoece. A pessoa fica doente, irmãos. Rancor adoece. E aí falta de perdão na família, na igreja, na sociedade, no trabalho, às vezes falta de perdão. Então tem sentimentos que não podem prevalecer. Um exemplo que eu quero dar aqui é o sentimento de vingança também. Olha só o que Jesus aqui, ele disse em Marcos 10, versículo 43 ao 45. Mas entre vós não será... Não, perdão, irmãos, não é esse. Pera aí, não é esse. Deixa eu ver aqui. Sim, Lucas 9:55. É esse versículo aqui, ó. Lucas 9:55.
Diz assim, ó, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Por que Jesus disse isso? Jesus e os discípulos, eles estavam passando ali por Samaria. E Samaria era uma cidade que muitas vezes rejeitava, né? Rejeitava Jesus, rejeitava os discípulos. Samaria era uma cidade que era considerada ali pelos judeus, né? Uma cidade até mesmo maldita, porque tinha ali os samaritanos também, pessoas que não eram bem vistas pelos judeus. Então, Jesus ele estava passando por Samaria. E ali os discípulos falaram para Jesus. Olha o que os discípulos falaram. Mestre, o Senhor quer que a gente ore para Deus, para que Deus mande fogo e destrua toda essa cidade? Espírito que, irmãos? De vingança, né? Espírito vingativo. Foi quando Jesus falou, ó, voltando-se, porém, respondeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Irmãos, isso é um tapa na cara, como se diz, né? Isso aí é um tapa na cara nos discípulos. Porque Jesus falou: não, eu não tenho esse espírito aí que vocês estão pensando. Eu não tenho esse espírito de vingança, esse espírito de maldade, esse espírito aí de raiva. Eu não tenho esse espírito. Então, irmãos, tem muito espírito no meio do cristianismo, no meio do evangelho, no meio da igreja, que não pode prevalecer. Todos esses espíritos que eu falei, né, não pode prevalecer. O que tem que prevalecer na igreja é o espírito de paz, o espírito de união, o espírito de perdão, o espírito de amor. Não estou dizendo que nós somos perfeitos, não, irmãos. Tem hora que a gente vira um incrível Hulk, né? Quando pisa no nosso calo, só Deus na causa, né? Mas isso não pode prevalecer no meio do povo de Deus. Amém? Dito isso, podemos aqui avançar. E nós vamos para o subtópico 2. O caminho humilde de Jesus. Através do espírito do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notoriedade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. Dois pecados aqui, ostentação e presunção. Ostentação, né, a pessoa querer sempre estar aparecendo, né, se mostrando. A pessoa querer ali cada vez mais se exibindo, né? Essa é a ostentação. Irmã Laiane, Deus abençoe a irmã Laiane e toda a família em nome de Jesus. Então, irmãos, esse é o espírito de ostentação. Hoje em dia no mundo existe muito espírito de ostentação, né? Às vezes, hoje em dia com as redes sociais aí, às vezes a gente coloca ali num canal do YouTube, os influencers, chamados influencers hoje em dia, estão sempre mostrando ali suas mansões, seus carrões, seu poder, sua glória, sua fama dessa terra. É ostentação. Mas infelizmente, a ostentação não está só no mundo. Infelizmente, a ostentação se infiltrou também no meio evangélico. Na igreja também tem muita ostentação. Às vezes você olha para a igreja, você vê tanta ostentação, tanto luxo, né? Tanta vontade de querer ser, de querer aparecer, vontade de receber glória, vontade de receber fama. Infelizmente, irmãos, pregadores que eram para estar ganhando almas, muitas vezes você vê pregadores aí cobrando absurdo de dinheiro. Irmãos, 10 mil, 50 mil, 100 mil, cobrando para pregar nas igrejas. E é só em igreja grande, igreja pequena não tem chance. Igreja pequena, sem chance. Igreja pequena, irmão, sem chance. Tem pregador, se a igreja não tiver menos, se tiver menos de 1000 membros, não vai. Então isso também é ostentação. Ostentar a fama, a glória, o conhecimento. Eu fiquei famoso, eu não posso mais pregar na igreja pequena. Não posso mais pregar na rua. Não posso mais evangelizar, porque eu sou famoso. Tem que andar com seguranças. Será que foi para isso que Jesus nos chamou, irmãos? Então, infelizmente, a ostentação não só está no mundo, mas também dentro das igrejas. A vontade de querer ser, aparecer, isso é ostentação, isso é pecado. Aqui falou de dois pecados, ostentação e presunção. Presunção também é a mesma coisa que o orgulho, é ser orgulhoso. Olha só o versículo, porque a palavra de Deus diz aqui no Salmos 19, versículo 13. Salmos 19, versículo 13. Olha o que o salmista disse aqui. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não assenhorei de mim. Então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Vou pedir até para os irmãos, quem puder aí, irmãos, quem puder, é porque mais cedo eu não pesquisei. Quem puder, pesquisa para mim, quem escreveu o Salmos 19?
Os irmãos que estão aí, é bom que os irmãos participam também, né? Os irmãos que estão aí na live, no estudo. Alguém pesquisa pra mim e bote no comentário aí. Quem foi que escreveu o Salmos 19? Porque o Salmo 19 está dizendo assim, ó. Também da soberba guarda o teu servo, para que se não se assenhorei de mim, então serei sincero e ficarei limpo de grande transgressão. Tem uma tradução que diz assim: também do pecado de presunção guarda o teu servo. Então veja que presunção é a mesma coisa que soberba, né, irmãos? Presunção é a mesma coisa que soberba. E nós temos que ter muito cuidado com isso, porque até mesmo o salmista, ele pediu para Deus, para livrar a alma dele, livrar o coração dele da soberba, livrar o coração dele da presunção. É isso que nós temos que pedir para Deus também, amém? Presunção é um pecado. Aí, ó, Pedro respondeu aí, foi Davi, né? Então olha só que interessante, irmãos, eu só queria saber, para mim trazer uma lição aqui importante também para todos nós. Eu já achava que era Davi, né? Queria ter certeza. Porque o que acontece? Eu dei o exemplo aqui de Davi mais cedo, né? Quem não pegou a aula desde o começo, pegue desde o começo, que é uma benção. Então eu dei o exemplo aqui de Davi. Davi chegou um momento que ele deixou o pecado da presunção, o pecado da soberba, tomar conta dele. Quando ele olhou de cima para baixo, quando ele olhou lá do terraço, ele já era rei, já era vencedor, já era guerreiro. Mas por um momento ele parou de olhar de baixo para cima e olhou de cima para baixo. Olhou ali para a mulher tomando banho e ele achou, não, essa mulher aí pode ser minha. Eu sou rei, sou poderoso. A mulher era casada, irmãos. Mas mesmo assim ele pensou, eu sou rei, sou poderoso. Ela pode ser minha. Quem manda aqui sou eu. Então chegou o momento que ele deixou o pecado da soberba, o pecado da presunção entrar no coração dele. E aí foi a queda de Davi, irmãos. E aqui você vê no Salmo 19, Davi pedindo para Deus livrar ele do pecado da presunção. Nossa irmã Natália também tá esperta aí, ó. Respondeu Davi, né? Glória a Deus. Então é isso, irmãos. Então é isso. Temos que orar para Deus, né? Porque todos nós temos momentos de altivez, momentos de exaltação. Mas um momento desse pode ser a nossa queda. Temos que orar para Deus. Então vamos para o último subtópico para estarmos encerrando essa aula abençoada. Um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre mansidão e humildade. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautaram a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. Nossa irmã Marina também, né, já achou ali a resposta. É bênção do Senhor. Então, irmãos, o convite de Deus é esse. É um convite à humildade, é um convite ao serviço, né? Porque, como eu já disse, ministério não é ser visto, ministério é serviço. Glória a Deus. Dito isso, vamos aqui para a conclusão. Sim, vamos ler aqui o último. Vamos ler o último versículo aqui, irmãos. Um versículo importante também, ó. Marcos capítulo 10, versículo 43 ao 45. Diz assim: mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será servo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Amém? Glórias a Deus. Os irmãos tudo aí acertando a resposta, né? É bênção do Senhor. Então, irmãos, é bênção de Deus. Veja que Jesus, ele inverteu a lógica deste mundo. Falou, não, no mundo o maior é aquele mais poderoso, é aquele que é servido por todos, mas no meu reino, quem quiser ser o maior, vai ser o menor. Quanto mais for dado, mais tem que se tornar servo. A lógica de Deus é essa. Quanto mais for dado, mais tem que se tornar servo, mais tem que servir. Amém, irmãos? A Bíblia fala, né? Os últimos serão os primeiros. Ou seja, a lógica de Deus é invertida à lógica deste mundo. Que deixemos de viver a lógica deste mundo e passemos, né, a viver a lógica de Deus. A lógica do reino de Deus. Amém? Glória a Deus. Nossa irmã Laiane também, nossa irmã Suzane, então, todos aí acertaram a resposta. E é bênção do Senhor para as nossas vidas. É bom assim, quando os irmãos participam. É bênção de Deus. Então, dito isso, irmãos, vamos lá para a conclusão. Conclusão diz:
Nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para o melhor autoconhecimento. Deste modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. Amém, irmãos? Essa foi a lição de hoje e a vontade de Deus é humildade para todos nós. Jesus nos deu o maior exemplo e que nós venhamos seguir o exemplo de Jesus. Glória a Deus! Então quero estar agradecendo aqui a todos os irmãos que participaram desse estudo. Te espero na lição número 9, que diz Jesus, o caminho, a verdade e a vida. É a lição número 9 e estamos encaminhando, quase para o final já desse trimestre abençoado. Quero só deixar aqui um último recado. Sábado nós teremos uma obra de evangelismo lá no Parque do Setoró. É o Avivamento 70 vezes 7. E nós vamos estar ali somando força, Projeto Ame a Deus, Ame ao Seu Próximo, junto com o Avivamento 70 vezes 7. Vamos estar ali, irmãos, é uma bênção. Vários jovens vão ali, várias vidas vão ali. E vai ter ali louvor, vai ter palavra, entregar ali os folhetos, oração, para quem quiser receber oração. Vai ser uma bênção de Deus, lá no Parque do Setoró. É uma bênção. Vai ter ali uma fogueira, vai assar batata doce, vai nesse frio, hein? Que maravilha. Vai ter ali uma janta também, Vai ter uma janta. E eu orando a Deus, pedindo a direção, nós vamos lá, Nosso irmão Jesuíno tá muito focado no casamento com a irmã Suzane, mas os outros jovens, os irmãos da igreja que quiserem ir, já deixa o convite aqui também. Os outros jovens também, nós vamos estar ali comparecendo, somando, que vai ser uma bênção de Deus. Todos que quiserem participar ali, conhecer, é uma bênção, irmãos. Vai ser a segunda vez que nós vamos e é uma bênção de Deus para ganhar almas. Quinta-feira, consagração das 8 às 9 horas da manhã e à noite, culto de cura e libertação a partir das 19h30. Amém? Que Deus abençoe a sua vida nessa noite, Deus abençoe sua família, Deus abençoe todas as áreas da sua vida. E não se esqueça, aliás, vamos receber as bênçãos apostólicas. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, e que todos digitem amém. Deixa sua curtida, deixa seu comentário, digitem amém e não se esqueça, ame a Deus, ame ao seu próximo e em tudo dê graças, porque esta é a vontade do Senhor. Que Deus abençoe sua vida em nome de Jesus e até a próxima em nome de Jesus. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Sendo assim, quem andava em trevas jamais andará. Para o reino da luz virá. A sua luz vai brilhar, sim, vai brilhar. Não como luz escondida, mas como lâmpada acesa no alto, bem alto, vai brilhar. Sim, vai brilhar. Conhecereis a verdade.